Artigo 131. A pena de suspensão, de 5 até 90 dias, é aplicada nos seguintes casos. 1. Se o infrator, já punido com pena de censura, praticar outra infração disciplinar que o torne passível da mesma pena. 2. Revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça. 3. Exercício do comércio ou participação em sociedade comercial ou industrial, exceto como cotista ou acionista. 4. Acumulação ilegal de cargo ou função pública. 5. Exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 6. Exercício de atividade político-partidária. 7. Condenação definitiva por crime contra a administração e a fé públicas, ressalvado disposto no artigo 82, inciso 4, desta lei. Parágrafo único. A suspensão, enquanto durar, importa na perda dos subsídios e de eventuais vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo. Artigo 132. A pena de demissão de membro não vitalício do Ministério Público é aplicada nas mesmas hipóteses do artigo 82 desta lei complementar. Parágrafo 1º. Considera-se conduta incompatível com o exercício do cargo a prática habitual de a. Embriaguez. b. Ato de incontinência pública e escandalosa. c. A reiteração de atos que violem proibição expressamente imposta por este Estatuto, quando já punidos, mais de uma vez, com suspensão. d. Exposição pública das questões internas, capaz de produzir resultados perniciosos à instituição. Parágrafo 2º. Na ocorrência de infrações praticadas por membro do Ministério Público, enumeradas neste artigo, durante o estágio probatório, o Procurador-Geral de Justiça imporá a pena de demissão. Artigo 133. Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei, a prática de nova infração, dentro de 4 anos, após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto, definitivamente, sanção disciplinar. Artigo 134. Na aplicação das sanções disciplinares, considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultarem ao serviço ou à dignidade da instituição ou da justiça. Parágrafo 1º. Devem constar do assentamento individual do membro do Ministério Público as decisões definitivas que importarem em aplicação de penas disciplinares que lhe forem impostas. Parágrafo 2º. As decisões devem ser publicadas em Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, salvo as de advertência e censura. Parágrafo 3º. É vedado fornecer a terceiros certidões relativas às penalidades de advertência, de censura e de suspensão, salvo para defesa de direito, mediante ordem judicial. Artigo 135. Extingue-se, pela prescrição, a punibilidade administrativa da falta. 1. Punível com advertência e censura, em 2 anos. 2. Punível com suspensão, em 3 anos. 3. Punível com disponibilidade, por interesse do serviço público, demissão e perda do cargo de membro vitalício, em 04, 4 anos. Parágrafo 1º. A falta, também definida como crime, prescreve juntamente com a ação penal. Parágrafo 2º. Operar-se-á a reabilitação, após 2 anos, contados do dia em que for extinta, por qualquer modo, a sanção administrativa, ou exaurir sua execução. Parágrafo 3º. A prescrição começa a correr. A. Do dia em que a falta for cometida. B. Do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 4º. Interrompe-se o prazo de contagem da prescrição pela expedição da portaria instauradora do processo administrativo e pela decisão deste. Capítulo 3. Das normas disciplinares. Seção 1. Do procedimento disciplinar. Artigo 136. O Procurador-Geral, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior ou o Corregedor-Geral, sempre que tiverem conhecimento de irregularidade ou faltas funcionais praticadas por membros do Ministério Público, tomarão as medidas necessárias para sua apuração. Artigo 137. A apuração das infrações disciplinares é feita mediante 1. Reclamação disciplinar, destinada a investigar notícia de falta disciplinar atribuída a membro do Ministério Público, proposta por qualquer interessado, quando necessária a apuração preliminar da verossimilhança da imputação.
2. Sindicância. Procedimento investigativo destinado a apurar irregularidades atribuídas a membro do Ministério Público, sempre que não haja elementos informativos suficientes acerca da materialidade ou da autoria da infração disciplinar aptos a deflagrar em processo administrativo disciplinar. 3. Processo administrativo sumário, quando cabíveis as penas de advertência e censura. 4. Processo administrativo ordinário, quando cabíveis as penas de suspensão, disponibilidade por interesse público, demissão, enquanto perdurar o estágio probatório e de perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público. Artigo 138. A reclamação disciplinar, a sindicância e o processo administrativo sumário são presididos pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, funcionando o promotor de justiça assessor da Corregedoria-Geral do Ministério Público como secretário. Parágrafo único. A reclamação será regulamentada pelo regimento interno da Corregedoria-Geral, devidamente aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 139. A instauração de processo disciplinar, tendo por sujeito passivo o Procurador de Justiça, depende de voto de 1/3 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo único. Concluído o procedimento instaurado para apurar conduta de Procurador de Justiça, os autos são encaminhados à decisão do Procurador-Geral de Justiça, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 128 desta lei. Artigo 140. O processo administrativo ordinário é realizado por uma comissão composta pelo Corregedor-Geral e por 2 membros do Ministério Público, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 5 dias, contado da data da publicação da portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público, sob a presidência do primeiro. Parágrafo 1º. Ultrapassado o prazo a que se refere o caput deste artigo, os membros da comissão processante serão designados pelo Corregedor-Geral, vedada a indicação do promotor de justiça assessor. Parágrafo 2º. Os membros da comissão não podem ser de entrância inferior à do acusado. Parágrafo 3º. Quando o acusado for procurador de justiça, os membros da comissão são sorteados dentre os procuradores de justiça, pelo Colégio de Procuradores de Justiça, cabendo a presidência ao mais antigo dos sorteados. Artigo 141. Durante a sindicância ou processo administrativo, pode o Procurador-Geral de Justiça afastar o sindicado ou o acusado do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens. Parágrafo único. O afastamento dar-se-á por decisão fundamentada e não deve exceder a 45 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de comprovada necessidade. Artigo 142. Na sindicância, como nos processos administrativo sumário ou ordinário, fica assegurado ao membro do Ministério Público ampla defesa, exercida pelo próprio investigado ou por advogado constituído ou dativo, que deve ser intimado dos atos e termos do procedimento, pessoalmente, ou por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe. Parágrafo 1º. Dos atos, termos e documentos principais da sindicância e do processo administrativo devem ficar cópias, que formarão autos suplementares. Parágrafo 2º. Findos estes autos, os mesmos devem ser arquivados na Corregedoria-Geral do Ministério Público.